Ah, agora sim. Clean! Estamos sendo gravados. Ok? Então, repetindo aí, né? Pessoal, eu estou disponibilizando hoje, vai ser a partir de mais ou menos meio-dia para aí afora, um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu vou disponibilizar o nosso último questionário do primeiro trimestre, tá ok? Esse último questionário ele vai ter aí 6 perguntas, 6 questões, mais ou menos. Talvez nem mais nem menos, né? 6 mesmo, só para a gente ter um encerramento aí, tá? E é um questionário que vai pegar questões de ondas e questões de eletrostática. Essa parte que nós estamos falando. Até lei de Coulomb. Então, quer dizer que hoje, o que a gente falar hoje não está incluído, beleza? E aí, eu vou disponibilizar esse questionário e vou criar também, né, o lugar onde vocês vão mandar ele de volta. O mesmo sistema de sempre, tá? Vocês me mandem de volta até sexta, 23h59. Tá ok? Dá tempo de fazer tranquilinho. Qualquer coisa vocês me xinguem, né? O que é normal, e mandem bala. Tá beleza? Combinado? 100%? Muito bem. Então vamos lá. Se a gente parar e pensar, né, em tudo que nós já vimos até hoje, principalmente de eletrostática, né, nós já vimos, por exemplo, que existem 2 tipos de carga elétrica na natureza que, por convenção, né, sem nenhum critério, basicamente, foi convencionado ser chamado de carga positiva e carga negativa, ok? A carga positiva, por exemplo, a gente encontra, né, ela armazenada no próton, né, que constitui o átomo, e a carga negativa está no elétron, também que faz parte da configuração do átomo. E aí a gente viu, né, que essas partículas elementares, que são o próton, o elétron, e agora nós vamos jogar também o nêutron, né, que tem os 2 tipos de carga em quantidades iguais. Então a gente viu que essas partículas elas têm uma quantidade mínima de eletricidade, que a gente chama de quantum de eletricidade, né? A gente, inclusive, considera aí, né, como sendo a quantização da carga elétrica, a mínima quantidade de carga elétrica encontrada na natureza dentro de uma partícula livre, uma partícula que existe livremente na natureza. Essa quantidade de carga elétrica, a gente viu que ela chama de carga elétrica elementar, e ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Então, toda partícula carrega dentro de si essa quantidade de carga elétrica. Bom, só que da descoberta do elétron, nêutron e do próton para cá, a física ela evoluiu muito, né? Então nós criamos, nós não, né? Os físicos aí lá do MIT, lá do CERN e outras, né, universidades, inclusive agora também, né, a própria UFMG, né, Campinas e por aí vai, eles construíram um dispositivo que é chamado de acelerador de partículas, né? E com esse acelerador de partículas foi possível quebrar o próton, né? E também foi possível quebrar o nêutron. E a gente sabe que quando a gente quebra um nêutron, a gente obtém um próton, um elétron e outras partículas. E então foi possível quebrar o próton e também descobrir que dentro do próton existem partículas menores, que são chamadas de quarks. E esses quarks também carregam carga elétrica. Uma quantidade pequenininha de carga que, quando reunida, dá essa carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas acontece que essas partículas elas não são encontradas livres, né? Como acontece com o elétron e com o próton. Então, esses quarks eles são encontrados unidos, ou dentro do próton, ou dentro do nêutron. Então, por essa razão, a gente não considera essa quantidadezinha de carga que tem no quark como sendo a menor carga que existe na natureza, tá bom? Então, quando a gente quebra o quark, também a gente encontra outras partículas, né? Gluons, pions, kaons, neutrinos, positrons e por aí vai. Não vamos entrar muito nesse domínio agora, não, tá ok? Isso aí é a chamada física
das subpartículas, né? E aí não vem muito bem ao caso, não. A gente entra no domínio da física, chamada física quântica. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar no nosso mundo verdadeiro, né? Aquele mundo que a gente tem contato com ele, que é o mundo das cargas elétricas. Apesar de a gente estar conversando aqui, é muito importante a gente ter uma ideia que existem alguns conceitos, algumas coisas, algumas propriedades da física que podem parecer meio esquisitas no nosso mundo real, né? Então, por exemplo, nós aprendemos a lei de Coulomb, né? Nós já vimos aqui a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela, na verdade, ela nos mostra, né, que as cargas podem exercer forças entre si, né? E a gente viu, por exemplo, que essas forças, né, elas podem ser calculadas. Nós fizemos isso aqui nas aulas passadas, né? Nós aprendemos a calcular a força que cargas elétricas exercem umas sobre as outras, ou que corpos carregados exercem entre si. E nós vimos que essa força ela pode ser calculada por uma expressão matemática que a gente conhece aí, né, como sendo a lei de Coulomb. Um segundo só, porque minha mesa aqui deu uma parada. Deixa eu ver se eu consigo reavivar ela aqui. E aí, essa lei de Coulomb, né? Tecnologia. Muito bem. Essa lei de Coulomb, nós já sabemos como ela é. E aí, a gente viu, né, que a lei de Coulomb é uma expressão matemática que a gente conhece muito bem. E ela mostra que a força em cargas elétricas, Jesus amado. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Para mim, travou aqui. Estamos te ouvindo, sim. Tá? Não, ok. Então, eu vou parar minha câmera aqui e vou começar ela de volta. Tá ok? Oi? Para mim, travou aqui. Agora a gente está te vendo, mas não está ouvindo. Ainda não estou ouvindo, não. Oi? Oi? Agora tá, agora tá. Ah, muito bem. Ah! A briga do homem com o software, né? Como sempre. Então tá ok. Desculpem aí o momento de falha. Então, como eu estava dizendo, nós vimos aí esses dias todos, né? A famosa lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Essa lei de Coulomb, tá, pessoal? Ela é uma equação que o Charles Augustin de Coulomb deduziu através de experimentação, tá? A gente viu, eu contei um pouquinho da história para vocês. E essa lei, ela mostra para a gente uns negócios meio bizarros, né? Ela, embora ninguém tenha percebido isso, ninguém tenha comentado isso, eu gostaria que vocês soubessem. Veja bem, essa lei de Coulomb, como ela é uma fração, nós aprendemos na matemática, e guardem isso muito bem na cabeça, tá? Nós aprendemos na matemática que uma fração A sobre B, ela existe sempre, desde que o B não seja zero. Não é verdade? O B não pode ser zero. Todo mundo sabe disso. Então não existe divisor, tá? Zero. Se você tem uma fração onde o B é zero, essa fração ela não existe. Agora, se a gente levar essa consideração para a lei de Coulomb, olha que bacana.
O denominador aqui é o d quadrado. Esse d quadrado, esse d se refere à distância. Distância entre cargas elétricas. Tá ok? O que acontece? Esse d nunca pode ser zero, né? Porque se ele for zero, a expressão é uma mentira. Ela não existe na matemática. Tá certo? Aí você tem um negócio interessante, né? Isso ali diz que corpos carregados, partículas carregadas, nunca se tocam. Então, quando você pega, por exemplo, e bate uma mão na outra, sua mão não encosta na outra, ela não pode encostar na outra. Então, professor, você está fumando cigarrinho de capeta? Não, não estou não. Tá? Você deu um murro na mesa, você não deu um murro na mesa, porque sua mão não encostou na mesa. São só comentários, ok? Se você abraça alguém, você não encostou na pessoa nunca, porque você não pode encostar nela, porque todas as formas de contato que nós temos, ok, são gerenciadas por forças elétricas. Todas as interações que nós fizemos são resultado de força elétrica. E, ou seja, estão relacionadas a essa expressão de Coulomb. Então, um corpo nunca encosta no outro. Então, quer dizer, quando você pega na caneta assim, você não está encostando na caneta? Não. Não está, não. Embora essa distância ela seja extremamente pequena. Ela é um número estupidamente pequeno. Ou seja, esse D é extremamente menor do que 1. Minúsculo. Subatômico. Mas as partículas nunca se tocam. Então, as coisas nunca se tocam. Que bacana, né? Isso é uma loucura que nasce dessa lei de Coulomb, mas é uma loucura que é verdade. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, né, duas coisas quaisquer, por exemplo, igual tem aqui dois canudinhos, né, que estão me dando uma surra para sair do saquinho aqui. Ó. Se você pegar dois canudinhos e bater um no outro assim, ó, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista eletrostático, esses canudinhos não se tocam. Ah, mas como é que um está empurrando o outro? Pois é. Todas as interações que eu disse que a gente tem com o mundo são de natureza elétrica. Então, por exemplo, no caso, quando você pega alguma coisa, né, você, por exemplo, você sente tocar aquela coisa. Igual quando a gente pega uma caneta, a gente sente que a gente está segurando a caneta. Essa sensação é transmitida para o cérebro da gente através de impulsos elétricos, e na hora que eu seguro a caneta, eu vou estar aproximando os átomos da minha mão dos átomos da caneta. A gente precisa lembrar que a parte de fora dos átomos, ela é formada por elétrons. Então, os átomos que formam a caneta têm elétrons do lado de fora. Os átomos que formam a minha mão têm elétrons do lado de fora. Quando eu aproximo elétron de elétron, a gente já viu que cargas iguais, partículas com cargas de mesmo sinal, se repelem. Então, na hora que eu aproximo a minha mão de uma caneta, os elétrons da caneta repelem os elétrons da minha mão, de tal forma que os elétrons da caneta nunca se aproximam de fato, nunca se tocam de fato nos elétrons da minha mão. Vai sempre existir uma distância entre a caneta e a minha mão. A sensação que eu tenho de estar tocando a caneta é resultado da interação eletrostática, é resultado da força de repulsão entre os elétrons da minha mão e os elétrons da caneta. Então, se você dá um murro numa parede e machuca a mão, sua mão, de fato, não bateu na parede. O que aconteceu foi que os elétrons da sua mão se aproximaram tanto do elétron da parede que a força de repulsão entre eles se tornou grande demais. E aí nós sentimos essa força de repulsão. Entenderam a ideia? Quando você morde o seu dedo, e dói, seu dente, de fato, não encostou de verdade. Não houve um encosto entre os átomos do seu dente e os átomos do dedo. Eles se aproximaram demais. Ao se aproximarem demais, essa distância se torna absurdamente pequena e automaticamente a força eletrostática de repulsão entre os elétrons se torna grande. E aí nós sentimos essa força. Vale lembrar que na natureza, no convívio, no cotidiano humano, ok? A força mais intensa que nós temos em nosso mundo, que nós percebemos, é a força elétrica, a força
eletrostática entre cargas. A gente convive o dia inteiro com uma força que é chamada força gravitacional, aquela que nos mantém no chão. Essa força gravitacional, ela não chega nem aos pés da força elétrica. Vale a pena lembrar a vocês, isso é importante, uma informação importante, que a força gravitacional, ok? Ela é simplesmente 10 elevado a 11 vezes menor do que a força elétrica. 10 elevado a 11, 10 elevado a 12 vezes menor, menos intensa do que a força elétrica. Vocês estão me ouvindo aí? Ou eu estou me sentindo meio sozinho aqui? Estamos ouvindo, sim. O que é que nós vamos conversar hoje, então, né? Nós não vamos falar mais de lei de Coulomb, que a gente já viu. Na próxima aula, que é de terça que vem, a gente vai fazer algumas questões mais bem elaboradas de lei de Coulomb, e eu vou fazer vocês lembrarem do primeiro ano, decomposição de vetores e outras coisas mais. Mas hoje o nosso foco não é a lei de Coulomb. Eu queria só fazer esse comentário. O que nós vamos fazer hoje? Então, nós já vimos que existe a carga elétrica, que dá aos corpos a propriedade para sofrer atração e repulsão. Nós vimos que essa carga elétrica está lá no átomo, né? No próton, no elétron e no nêutron. E nós vimos também que corpos de cargas de sinais iguais se atraem e corpos de sinais diferentes se repelem. Nós aprendemos a calcular a quantidade de carga elétrica que tem em um corpo através de uma expressão matemática, usando a carga elementar, e aprendemos a calcular também quanto vale a força de atração e repulsão eletrostática entre cargas. Estamos falando sobre isso até, né? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos partir para um campo meio teórico e também nós vamos dar uma voada legal, né? Então, eu espero que vocês pousem, estejam sentados aí para não voar demais, não. Ok? Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos estudar o seguinte, né? Nós já sabemos que na natureza tudo praticamente é neutro, né? Tudo é neutro. Os corpos são neutros. Então, eles não exibem, eles não são capazes de externar propriedades que sejam de atração ou repulsão. Eles não sofrem forças de atração e repulsão. Tanto é que se eu tentar, olha só, eu consigo segurar na minha mão um canudinho, tá ok? Mas se eu virar a minha mão para baixo, o canudinho cai, não é verdade? Olha, se eu virar para baixo, o canudinho cai. Eu consigo, por exemplo, pegar um canudinho com a mão, mas eu não consigo, por exemplo, pôr o canudinho aqui e deixar ele aqui, ó. Ele cai, tá ok? Por quê? Porque o canudinho, ele é feito de átomos, e esses átomos estão em uma condição, ok? Em que eles se encontram em um estado neutro. Conclusão, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Eu falei até cansar para vocês que essa condição de neutro não serve para nada. Do ponto de vista prático, ela não serve para nada. Então, é preciso que eu promova um desequilíbrio de carga aqui nesse canudinho para que ele se torne um corpo eletrizado. Um corpo eletrizado é aquele em que o número de prótons e elétrons não é o mesmo, tá ok? Agora, como que a gente faz para que um corpo fique eletrizado? Bom, existem alguns processos. Esses processos estão listados aqui para vocês. Ó. Essa lista aí, ó, com 3 nomes, são os principais processos que a gente chama de processos de eletrização. O que é eletrização? É você desequilibrar eletricamente um corpo, ou seja, você fazer com que o número de prótons e elétrons se torne diferente. Tá ok? Então, existem 3 formas de eletrizar. Essas 3 formas são as seguintes: o atrito, tá? O contato e a indução. Tá claro isso? Então, o que é o atrito? Veja, aqui está o meu canudinho, tá? Esse canudinho, eu vou ficar com ele aqui um tempão. Eu tento pôr ele em mim e ele não fica. Agora, o que é o atrito? Veja, aqui eu tenho um canudinho, beleza? E aqui eu tenho, tá? Uma folha de papel. São materiais diferentes. Papel, celulose, canudinho, tá? Polímero. Polímero aí, plástico. Isso aqui é PVC, né? É a polivinil. Cloridrato de polivinila, é um trem assim. Bom,
Então, esse canudinho aqui, ok? Feito de PVC. Aqui, papel. Vejam, são dois materiais que estão neutros, ok? Completamente neutros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou promover o atrito entre eles. O que é o atrito? Atritar dois corpos significa esfregar um no outro, tá ok? Eu vou pegar aqui, ó, o canudinho, vou colocar aqui dentro do papel e vou, com o meu dedo, eu vou apertar o papel no canudinho, ó. E eu vou passar, então, o papel no canudinho. Isso é atritar dois corpos. Agora, olha aí, ó. Viram? O canudinho grudou em mim. Ou seja, o que aconteceu? A partir do momento que eu atritei o papel com o canudinho adquiriu, ó, a capacidade, olha aí, eu não estou segurando o canudinho, olha ele aí, ó. Ó, tá vendo? O canudinho adquiriu a propriedade de se grudar em mim. Ou seja, ele adquiriu a propriedade de sofrer atração. Eu passei, olha aí, o canudinho está grudado em mim ainda, ó. Aqui, ó, vou tirá-lo agora, ó. Oi, tá ok? Olha só. Só de esfregar os dois corpos um no outro, eu consegui fazer com que ele ficasse fixado. Eu vou deixar ele aqui, ó. Ó. Para quem não acredita em mim, ele está lá na porta do guarda-roupa, ok? Não sei se vocês conseguem vê-lo, não, mas ele está lá. Olha lá, ó. Tá dando para ver aí, né? Então, eu vou deixar o canudinho quieto lá. Tá beleza? E olha aqui, ó. Um detalhe interessante. Olha só de novo, ó, dois canudinhos, ó. Eu consigo aproximar os dois, tá? Não consigo fazer com que eles se toquem na verdade, porque a lei de Coulomb não me permite. Ok? Deixa eu pegar dois canudinhos mais claros, porque a iluminação aqui está ruim. Aí vocês podem não estar vendo. Então, aqui, ó, dois canudinhos brancos, ó. Ó, dá para todo mundo ver bem. Tá vendo? Eu consigo aproximar eles numa boa. Depende da condição atmosférica, né? Vamos ver como é que tá hoje. Então, eu vou atritar os dois canudinhos com o papel também, ó. Ó os bobolhando aí, ó. Ok? Agora, um detalhe importante. Se eu tentar, né? A eletrostática hoje não está das melhores, não. Depois eu mostro para vocês, tá? Mas eu atritei os dois, ok? Os dois canudinhos brancos que estavam neutros. A partir do momento que eu atritei os dois, eu estou fazendo com que eles deixem de ser neutros e passem a ter carga elétrica. Então, vou deixar eles aqui também. Ó. Vocês vão ver que eu vou encher o guarda-roupa hoje de canudinho, né? Então tá lá, ó. Mais dois canudinhos lá pra gente. Estão vendo eles grudados na porta lá atrás? De onde que veio essa capacidade? Do fato de esfregar dois materiais diferentes. Toda vez que você promove o atrito entre dois corpos, esfrega um corpo no outro, eles se tornam eletrizados. Eles deixam de ser corpos neutros e passam a ter cargas elétricas. Agora, por que isso acontece? Porque, veja bem, quando a gente aproxima demais dois materiais diferentes, ok? A gente consegue fazer a seguinte brincadeira. A gente consegue fazer com que elétrons saiam de um deles e passem para o outro. Nós promovemos troca de elétrons entre esses materiais. Isso significa que um ganha elétron e o outro perde elétron. Quem ganha elétron e quem perde, não interessa. Nós não temos que saber isso. A gente precisa saber que um perde e um ganha. Se um ganha e um perde, quer dizer que um fica negativo e o outro fica positivo. Então, quando eu esfrego aqui o canudinho no pedaço de papel, eu estou fazendo com que um deles se torne positivo e o outro se torne um corpo negativo. Nós tiramos os dois corpos, nós fazemos com que os dois materiais deixem de ser neutros e passem a estar eletrizados, passem a ter carga elétrica. Agora, existe um princípio na natureza.
Então, por exemplo, na hora que se o quinho, por exemplo, ganhar 1.000 elétrons, é necessário que o papel tenha perdido 1.000 elétrons. Então, sempre vai acontecer essa troca e o que um ganha é sempre igual o que o outro perde. Entenderam a ideia? Então, às vezes você está com uma roupa, ficou com ela o dia inteiro. Quando você tira à noite, ela começa a dar uns estralos, principalmente agora na época de frio, né? Você tira uma blusa, ela começa a dar uns estralinhos. Esses estralinhos são cargas elétricas. Por quê? Por causa do atrito entre a blusa e o seu corpo. Diga-se de passagem, se você tiver uma blusa que faça isso, tire a blusa ou vista a blusa, de preferência tire, num quarto bem escuro. Você vai ver que além dela dar estralos, ela também libera algumas faíscas elétricas, pequenos fachos de luz. Você vai conseguir ver isso. Então, não preocupa não que isso não é sobrenatural, né? É simplesmente eletricidade, eletrostática. Beleza? Muito bem, isso mesmo, amigo. Bom, então, atritou 2 corpos, esfregou 2 corpos, eletrização, carga elétrica. Às vezes a gente caminha, né? Ó, aqui onde eu moro eu não tenho muito isso não, por causa da umidade alta do ar. A umidade relativa do ar é alta. Mas quem mora mais para o norte de Minas, quem mora mais para o lado de Goiás, por exemplo, essa época do ano é muito seca, né? Nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa. Então, às vezes, a pessoa tem tapete em casa, ela caminha em cima do tapete descalço, quando vai pegar na fechadura da porta, toma um choque. Ou então você anda de carro, desce do carro, quando vai fechar a porta do carro, pá, toma um choque. Ou então você encontra alguém na rua, leva a mão para cumprimentar, pá, toma um choque. Não é nada sobrenatural. É eletrização por atrito. Quando a gente caminha, a gente entra em atrito com o ar, entra em atrito com o solo. Isso faz com que a gente adquira carga elétrica. Então é muito comum a gente tomar choque do nada nessa época do ano, tá? Por causa da eletrização por atrito. Às vezes você dorme, mexe lá debaixo da coberta, né, no cobertor, aquilo entra em atrito com o corpo, você acorda de manhã, leva na torneira a mão, pá, toma um choque. Normal. Absolutamente normal. Fala, Vaide. Ô, Cleoni, falando nessa questão de choque, é normal acontecer, ou por que acontece que muitas vezes a gente está com machucado e vai ligar o chuveiro, aí vai dar tipo um choque exatamente naquele machucado? Ótimo, muito bem. Ô, Vaide, veja bem, o que acontece? Tá, vou te responder, porque, em primeiro lugar, você vai... Né, aquela situação assim, ó, se o professor não responde, porque ele não sabe nada. Não é a hora, mas eu vou te responder. Então, o que acontece? Veja bem, é a hora também. Já está mais que na hora. Na natureza existem 2 tipos de... Aliás, basicamente, 2 tipos... Existem 3, mas a gente considera os fundamentais os 2. São os chamados materiais... Todo mundo presta atenção nisso aí, viu? São os chamados materiais condutores e os chamados materiais isolantes, né? Você sabe disso. Então, por exemplo, você pegar um canudinho desse aqui, né? E enfiar ele dentro da tomada, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Se você cair na bobagem, né? Se não for seu dia de sorte, você pegar um clipe, desentortar ele, enfiar ele na tomada, pode ser que você veja japonesinho dançando pelado na sua frente. Isso não é bom, não. Tá? É uma brincadeira, tá, gente? É bobagem. Mas o que acontece? O choque, ele acontece quando a gente tem o corpo humano, preste muita atenção, o choque, ele acontece quando nós temos o corpo humano trocando cargas elétricas com outra coisa qualquer. Com outro corpo humano, com um pedaço de madeira, com qualquer coisa. Se o corpo humano troca carga elétrica com qualquer outra coisa, pá, você tem um choque. Às vezes esse choque não é sensível, ele não pode ser sentido. Tá ok? Por que ele não pode ser sentido? Porque o nosso corpo,
ele é revestido por uma camada de pele. E essa pele, ela é muito má condutora de eletricidade. Ou seja, a pele é quase um material isolante. O que é um isolante? É aquilo que não conduz ou tem uma dificuldade muito grande de conduzir eletricidade. É um mau condutor de eletricidade. Tá ok? Agora, atenção para suas aulas de química. Tá ok? Nós temos no corpo humano fluidos, ok? Que são fluidos iônicos, né? Nós temos componentes iônicos dentro do nosso corpo. Sais, os famosos sais minerais. Você já deve ter percebido que num dia que você trabalha muito, suor sai. Se você pegar o suor e provar, ele é salgadinho. Beleza? Soluções iônicas são excelentes condutoras elétricas. Muito bons condutores elétricos. Tá, então a nossa pele, que é a camada mais externa, a parte mais externa da pele é sequinha, né? Muito seca. Ela é desprovida de fluidos, ou tem um mínimo possível. Então, a pele do lado de fora, ela é isolante. Não é um isolante perfeito, mas é um bom isolante. Tá ok? Então, o que acontece? Quando você corta a pele, ou seja, quando você machuca, você expõe a parte interna do seu corpo, que possui uma quantidade muito grande de líquidos, de fluidos, principalmente plasma, sangue, onde nós temos aí vários materiais, várias substâncias que são condutoras. Tá ok? E olha só que bacana. Você aprendeu em química que a água é uma molécula polar. Então, a água, ao contrário do que muita gente diz, a água é um ótimo condutor elétrico, mas muito bom mesmo. E aí você deu a chave da sua própria resposta. Quando você liga um chuveiro, o que você está fazendo, na verdade? Você está fazendo eletricidade circular pelo chuveiro. Nós vamos falar sobre chuveiros mais para frente, tá? Com mais detalhe. E nesse chuveiro passa água. A água conduz a eletricidade do chuveiro para nós, para o nosso corpo. Mas ele conduz uma quantidade muito pequena, deveria pelo menos, né? Então o que acontece? Se essa quantidade é muito pequena, ela vai passar pelo meu corpo e o meu corpo não vai ter a sensação de choque, embora o choque esteja acontecendo. A sensação é muito pequena, nós não percebemos. Mas quando você está machucado, o que acontece? Você expõe a parte interna do seu corpo. E aí, essa parte interna conduz muito bem a eletricidade. Então, uma grande quantidade de eletricidade entra naquele machucão seu e passa a circular pelo seu corpo. Como nós aumentamos a quantidade de eletricidade que circula pelo nosso corpo, nós aumentamos a sensação de elétron estar entrando no nosso corpo. Ou seja, nós aumentamos a sensação de choque. Então é por isso que você toma choque quando você está machucado. Debaixo do chuveiro elétrico. Tá ok? Agora, isso é um problema, porque isso indica que o chuveiro elétrico está ligado errado. Ele está sem um fio, que é muito importante, que é o chamado fio de aterramento, fio terra. Esse fio, ele está em contato com a água que cai em cima da gente. Qual que é a função dele? É retirar da água qualquer quantidade de eletricidade e desviar essa eletricidade para o chão. Ok? Quando esse fio está desligado, essa eletricidade desce e quem desvia essa eletricidade para o chão somos nós. Razão pela qual, às vezes, a gente toma choque debaixo do chuveiro elétrico. Ok? Então, dá uma conferida no chuveiro de sua casa e vê se o fio terra está ligado. Então, essa é a causa. Te respondi? Respondeu sim, explicou bem demais, entendi direitinho. Cleone, Oi. eu vi um negócio na internet uma vez, eu não sei nem se é verdade, né? Porque internet você sabe como é. Mas de algumas pessoas que têm uma síndrome específica, que a pele delas é muito seca e elas não sentem nenhum tipo de choque.
Cuidado com o... Aí já tem uma mentira, né? Não sentem nenhum tipo de choque, é muito, né? Eles não sentem o choque provocado por uma rede elétrica comum de 110 e 220 volts. Existe sim, tá? Inclusive, eu conheço várias pessoas que têm essa síndrome, né? E eu tinha, inclusive, um colega que ele ficava fazendo palhaçada com a gente, né? Ele dizia que a gente precisava de instrumentos para medir a rede elétrica, ele ia lá com a mão, essa aqui tá boa, pode ligar, né? Então, existe sim, é verdade. Essa síndrome, ela é verdadeira, tá? Mas ela é perigosa também, porque é o seguinte, naquele momento em que a pessoa já tem consciência de que ela não percebe choque elétrico em uma intensidade como a gente normal percebe, ela se torna descuidada ao mexer com rede elétrica. E quando a pessoa que tem essa síndrome molha a mão, a pele dela deixa de ser seca. Então, ela passa a conduzir a eletricidade como qualquer um de nós. Então, uma pessoa que tem essa síndrome, que molha a mão e segura, ela toma uma lambada tão grande quanto nós. E aí corre o perigo. A pessoa costuma morrer por causa disso. Por causa de descuido. De não... de confiar demais na síndrome, entendeu? Vale a pena lembrar o seguinte. Os isolantes, todo material isolante, ele tem uma propriedade que a gente chama de resistência elétrica. Nós vamos discutir muito sobre isso ainda, tá? Os isolantes têm uma resistência elétrica muito alta, razão pela qual a eletricidade tem dificuldade de passar por dentro dele. A resistência elétrica é isso, a dificuldade para passar. Mas quando um isolante, ou quando, por exemplo, o corpo humano, que ele tem uma camada isolante, ele é molhado, a resistência elétrica dele cai muito, mas muito mesmo. E automaticamente ele passa a ser um condutor. Tá ok? Então é isso aí. Podemos seguir? Bom, então vejam só, agora vai ser mais teórico, então me cobrem aí se não entenderem, tá? O atrito, basicamente, a eletrização por atrito acontece quando dois corpos de materiais diferentes são atritados e, consequentemente, eles ficam com cargas de sinais opostos, porém em mesma quantidade. Beleza? Bom, além do atrito, né, nós temos também, para quem quiser, existe, na verdade, eu disse aqui o seguinte, que na maioria das vezes a gente não tem que saber quem que fica positivo e quem que fica negativo quando acontece o atrito, não. Mas existem algumas instituições de ensino superior que no vestibular cobram saber isso. Então a gente sabe, por exemplo, né, que existe o que a gente chama de tribos, a série triboelétrica, que relaciona aqui, né, alguns materiais. Você tem o vidro, mica, lã, pele de gato, até o celuloide que está escrito aqui no papel. Então, por exemplo, o que acontece, né? Quando eu pego um pedaço de papel e atrito com um pedaço de vidro, se eu prestar atenção nessa triboelétrica, nessa série triboelétrica, veja, o papel tem maior tendência a ficar negativo. O vidro tem maior tendência em ficar positivo. Então, se eu atrito vidro e papel, eu vou ter papel negativo e vidro positivo. Isso aqui, algumas instituições cobram. A maioria não cobra, não. Mas, se vocês forem cobrados, vocês já sabem que essa série existe. Se você atritar um de cima com um de baixo, a tendência é aquele que está embaixo ficar negativo e aquele que está em cima em ficar positivo. Lógico, seguindo esta série que está aqui, tá? Se você for na internet, você vai achar essa série expandida. Mas compare. O de cima, positivo, o de baixo tende a ficar negativo, tá ok? Isso não é preciso saber, não. Eu, por exemplo, não vou cobrar de vocês, não. Tá bem? É desnecessário. Agora, existe um segundo tipo de processo de eletrização que a gente chama de contato. O próprio nome já diz, tá ok? O próprio nome já diz. Antes de falar do contato, eu vou aproveitar a pergunta da Vaide e vou colocar aqui uma ressalvazinha que eu quero que vocês tenham em mente.
O atrito, que é esfregar dois corpos um no outro, ele funciona com corpos isolantes. Por isso que vocês me viram esfregar papel e canudinho de plástico. Se eu tivesse tentado esfregar um clipe de metal no papel, eu conseguiria, sem dúvida alguma, eletrizar o clipe. Só que como ele é metal, todo metal é um bom condutor de eletricidade, e a minha pele, como eu não tenho essa síndrome, né, também é uma boa condutora de eletricidade. Na hora que eu eletrizo o clipe, ele está encostado em mim, a eletricidade que eu joguei nele, ela passa para mim e eu vou e neutralizo o clipe. Diga-se de passagem, a capacidade que o clipe tem de passar eletricidade para mim é justamente por causa da existência de contato entre eu e ele. Para que dois corpos se eletrizem por contato, é necessário que eles se toquem, ok? E é necessário que eles sejam metálicos ou que eles sejam condutores. Então, o que é a ideia por trás do contato? Eu quero que vocês entendam bem aqui. Vou fazer um diagramazinho. Então, imagine que você tem um corpo, ok? Metálico, um corpo condutor, que está carregado com carga negativa, ou seja, um corpo negativo é aquele que tem excesso, que está com sobra de elétrons. E aí eu pego um corpo metálico também que está neutro, ok? Ou seja, ele não tem nem sobra nem falta de elétron. A quantidade de elétron e de próton dentro dele é a mesma, tá ok? Então veja, o que acontece? Se eu pegar o corpo que está carregado negativo e encostar esse corpo negativo naquele que está neutro, ok? Se eles forem condutores, o que vai acontecer? A natureza ela tem uma propriedade que é muito bacana, né? A natureza ela sempre procura o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É deixar as coisas mais ou menos iguais. Mais ou menos não, é deixar tudo em pé de igualdade. Então, o que a gente faz, na verdade? Você tem ali um corpo negativo, ok? Esse corpo negativo está com sobra de elétron, e você tem um corpo neutro, que não tem nem sobra nem falta de elétron. O que a natureza faz? Olha, esse aqui está com sobra de elétron, você não está. Vamos repartir esses elétrons para vocês dois, ok? E aí o que acontece? Quando a gente pega um corpo carregado e encosta em um que está neutro, a natureza faz o seguinte, olha, ela pega alguns dos elétrons que estão sobrando nesse corpo carregado e passa alguns desses elétrons para o corpo que está neutro. Consequentemente, o que na verdade a natureza faz? Ela faz uma divisão. Se esse corpo aqui tiver, por exemplo, 10.000 elétrons sobrando, o que a natureza vai fazer? Ela vai pegar esses 10.000, dividir para os dois corpos e vai pegar desses 10.000, passar a metade para o cara que está neutro. Consequência disso, depois do contato entre os dois, aquele que estava negativo continua negativo. Por que ele continua negativo? Porque ele perdeu uma parte dos elétrons que ele tinha em excesso. Uma parte, não foram todos. Então, ele continua com o elétron em excesso. Agora, aquele que estava neutro, ele recebeu metade daqueles elétrons em excesso que tinha no corpo carregado. O que significa isso? Que ele passou a ter elétrons em excesso. Como ele passou a ter elétrons em excesso, ele passou também a ser um corpo carregado. Ele deixou de ser um corpo neutro e passou a ser um corpo carregado. Como ele está com elétrons em excesso, ele fica carregado com carga negativa. Então, vejam, eu tenho um corpo carregado, um corpo neutro inicialmente. Eu promovo o contato entre os dois, eu encosto os dois. Promovi o contato entre os dois. Como são condutores, a eletricidade vai sair daquele que está carregado e vai ir para aquele que está neutro. Vai haver uma divisão de cargas entre eles. No final do processo, aquele corpo que estava neutro acaba se tornando também um corpo carregado. Atenção. Veja,
o corpo neutro passou a ficar negativo também. E o corpo que estava negativo continua negativo. Quando acontece o contato, os corpos que entram em contato, no final do processo de transferência de carga entre eles sempre adquirem cargas de sinais iguais. Olha aqui, ó. A carga final dos corpos é sempre do mesmo sinal. Ô, professor, me dá um outro exemplo aí. Imagine que você tenha um corpo carregado positivo e um corpo carregado negativo. O positivo é aquele que falta elétron. Vamos falar que ele está faltando aqui 20 mil elétrons. Esse aqui é aquele que sobra elétron. Vamos dizer que ele sobra aqui 5 mil elétrons. Tá ok? Então, falta 20 mil, o outro sobra 5 mil elétrons. Bom, são corpos condutores, então eles permitem que os elétrons passem por eles. O que vai acontecer? Se eu pegar o cara positivo e encostar no cara negativo, o que a natureza vai fazer? Vamos ver o que está acontecendo aí. Esse aqui tem 5 mil elétrons em excesso, sobra. Esse aqui está faltando 20 mil elétrons. O que a natureza vai fazer? Olha, como você está em excesso, vamos pegar a sua parte em excesso e vamos passar para aquele que está faltando. Então, o que vai acontecer? O corpo negativo começa a passar elétron para o corpo que está positivo. Bom, como o que está positivo falta mais elétron do que tem o que está negativo, o que vai acontecer? O cara negativo vai passando elétron, vai passando elétron, vai passando elétron, vai chegar uma certa hora, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esse que tinha elétron em excesso, ele vai acabar os elétrons em excesso, ele vai se tornar um corpo neutro, ok? E esse aqui vai continuar um cara positivo. Por quê? Porque esse aqui não tinha elétron suficiente para suprir a falta dele. Isso significa que ainda vai acontecer, ainda vai estar existindo um desequilíbrio. E a natureza, ela não gosta desse desequilíbrio. O que vai acontecer ao final disso aqui? Ó? Nós vamos ter esse aqui, vai ter 0 elétrons sobrando, e esse aqui vai ter ainda 15 mil elétrons faltando. O que a natureza faz? Vamos dividir isso para vocês dois. Vamos colocar um equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Aquele cara que está neutro, ele vai continuar passando elétron para o outro que está faltando. Tá ok? Desde que eles estejam em contato. E aí, o que vai acontecer? A natureza vai pegar essa quantidade de elétrons que está faltando no cara que está positivo e vai dividir para os dois. No frigir dos ovos, o que vai acontecer? Aquele que estava positivo, no final, ele vai ficar faltando 7.500 elétrons. Aquele que lá no começo estava negativo, ele passou os elétrons para o outro, não gerou o equilíbrio, continuou passando elétron para o outro, até que ele também ficasse com falta de elétrons. E aí, no caso, nós teríamos, em são, 7.500 elétrons faltando para um, 7.500 elétrons faltando para o outro. A natureza, ela sempre faz essa tendência ao equilíbrio. É a equipartição da carga, né? Você vai partir a carga igualmente para os dois, independente da condição inicial que eles têm. Agora, preste atenção. No final do processo, os dois adquirem cargas de sinais iguais. De sinais iguais. Ah, mas se um for positivo e o outro for negativo, como é que eu vou saber o sinal final? O sinal final é sempre daquele corpo que tem uma quantidade maior de carga elétrica. Ou seja, daquele que tem a maior quantidade de carga. Ele manda na jogada. Entenderam? Não, professor, não entendi, não.
Não, então vamos ver aqui, vamos trocar a situação. Por último, tá? Imagine que você tem um corpo negativo que sobra aí uma carga de... Vamos imaginar que ele tem sobrando 5.000 elétrons e eu tenho um outro positivo que está faltando 1.000 elétrons. Tá ok? O que acontece quando eu coloco os dois juntos? Ó, eu vou ser prático aqui, tá? Você tem 5.000 elétrons negativos. Você tem falta de 1.000 elétrons positivo. Então, você tem aqui, na verdade, o que a natureza vai falar? Olha, vamos pegar o que você tem, e vamos somar isso tem para ver o que dá. Então, se você tem menos 5.000, que é sobra de elétron, com mais 1.000, que é falta de elétron, nós vamos ter que no total líquido, digamos assim, né? No total das contas, nós vamos ter, na verdade, uma sobra de 4.000 elétrons. Veja que negativo é sobrar elétron. Então, está sobrando 4.000 elétrons. O que a natureza vai fazer? Bom, na hora que eu junto esses dois, vai acabar sobrando 4.000 elétrons. Vamos pegar esses 4.000 elétrons e vamos distribuir. O que vai sobrar? Vai. Esse cara que antes tinha 5.000 elétrons sobrando, lá no final, ele vai ficar apenas com 2.000 elétrons sobrando. E esse aqui, que antes tinha 1.000 elétrons faltando, lá no fim, ele vai ficar também com 2.000 elétrons sobrando. Então, nós vamos ter, vejam, o corpo que está com maior quantidade de cargas elétricas é o negativo. Lá no final, nós vamos ter os dois corpos eletrizados com carga negativa. E como a natureza busca o equilíbrio, nós vamos ter a divisão igual das cargas. Tá ok? Isso vale se os corpos forem iguais, né? Isso vale se os corpos forem de mesmas dimensões. Se um corpo for maior que o outro, ele tem mais capacidade para armazenar carga. Consequentemente, a quantidade de carga que ele armazena é maior. Entenderam a ideia? Então, o contato, ele acontece quando a gente pega corpos condutores, encosta um no outro, e aí ocorre uma divisão de carga entre eles. Matematicamente falando, olha só, o que nós vamos ter? Para corpos iguais, a gente vai ter que a carga resultante dos corpos, a carga que vai sobrar em cada corpo, vai ser dada pela soma das cargas que existem nos corpos, ok? Dividido pela quantidade de corpos. Então, se eu pegar 3 corpos, ok? Condutores, um com uma carga, por exemplo, de 3 coulomb, um com uma carga de menos 2 coulomb, um com uma carga de, por exemplo, 5 coulomb, o que nós vamos ter, na verdade? Nós vamos ter o seguinte: qual que é a carga final desses 3 corpos depois que eles trocarem cargas elétricas entre si? A carga resultante de cada um deles vai ser a soma das cargas deles, 3 coulomb, mais 5 coulomb, mais menos 2 coulomb, dividido pela quantidade de corpos que está envolvida na troca de cargas. No caso aqui, 3. Então, nós teremos uma carga resultante. A carga que vai sobrar em cada um deles vai ser 3 mais 5 dá 8, menos 2 dá 6 coulomb. Dividido por 3 corpos, isso vai me dar um total de 2 coulomb para cada um. Então, se eu pegar esses 3 corpos, promover o contato entre eles, após esse contato, cada corpo daqueles vai ficar com uma carga de 2 coulomb. E vejam, reparem que o total de cargas positivas é maior do que o total de cargas negativas. Conclusão, no final prevalece o sinal da maior quantidade. Ou seja, todo mundo vai se tornar positivo. Então, nós vamos ter 3 corpos positivos no final, cada um deles com uma carga de 2 coulomb, tá? Lembrando que no começo a gente tinha 2 positivos e 1 negativo. Tá bom? Entenderam a ideia? Sim ou não? Falem agora ou calem-se para sempre.
Mentira, pode perguntar a qualquer hora. Tá ok? Ah, mas e se você falou aí? E se os corpos não forem iguais? Bom, quando não forem iguais, aí é uma molecagem, né? É uma molecagem. Então, imagina o seguinte, você tem um corpo que está com uma carga negativa de menos 4 coulomb, e tem um corpo que é 3 vezes o tamanho dele, que está com uma carga, vamos dizer que também negativa, de menos 6 coulomb. Então, vamos imaginar que esse corpo aqui, ó, ele possui um volume que é 3 vezes maior. Tá ok? Se ele tem um volume que é 3 vezes maior, quer dizer que ele tem 3 vezes mais espaço do que o outro. Tá ok? Vocês estão prestando atenção? Então, se esse aqui tem um volume 3 vezes maior, significa que ele tem um espaço 3 vezes maior que esse aqui, ó. O que significa isso? Que dentro dele cabem 3 vezes mais carga. Então, no final do processo, se esse cara aqui, ó, ganhar uma carga aqui, quanto de carga que esse aqui vai ganhar? Ele vai ganhar o triplo, né? Então, ele vai ganhar uma quantidade de carga que é 3Q. Por quê? Porque ele tem um volume 3 vezes maior. Então, ele cabe 3 vezes mais carga. Então, o que a natureza faz? Ó, nós vamos dividir para vocês. Mas agora, como os corpos são de tamanhos diferentes, nós vamos dividir proporcionalmente ao tamanho. Então, o que a gente tem? Que a carga final nos corpos vai ser a soma das cargas, menos 4 coulomb, mais menos 6 coulomb. Só que, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir aqui, nós vamos dividir aqui, ó, da seguinte maneira. Preste muito bem atenção. Quantos corpos que nós temos na jogada? Nós temos 2. Tá ok? Nós temos 2. Só que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, equivale a 3 desse. Então, esse cara aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui que eu estou fazendo de maneira bem chata para vocês prestarem atenção, esse cara aqui, ó, equivale a 3 desse. Então, é como se a gente tivesse um corpo mais 3. Entenderam a ideia? É como se eu tivesse esse cara aqui, ó, mais 3 dele aqui, ó. Então, eu estou vendo que são 2 corpos, só que um é 3 vezes o outro. Então, é como se ele fosse 3. Então, eu vou dividir isso aqui por 4. Por quê? Esse 4 é 1 correspondente a esse cara aqui, ó, e 3 correspondente a esse cara aqui, ó. Tá ok? Porque ele é 3 vezes maior. Aí, se ele fosse 5 vezes maior, eu ia somar esse aqui com 5 de cá. Aí, se ele for 10 vezes maior, eu vou pegar um desse aqui com 10 desse aqui. Eu vou fazer de conta que esse aqui é 10 vezes o outro. Então, a quantidade de volume que ele tem a mais, eu considero ele como se ele fosse a quantidade de corpos a mais. Então, é como se isso aqui fosse 3 de lá. 1, 2, 3. Aí eu venho aqui, ó, o que nós vamos ter, na verdade? Nós vamos ter, então, que no final do processo de encostar aqueles 2 corpos, nós vamos ter uma carga final para eles, que será menos 4 com menos 6 dá menos 10, dividido por 4, isso me dá menos 2,5 coulomb. Então, o que vai acontecer na hora que eu unir esses 2 corpos? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nós vamos distribuir as cargas entre eles. E no final do processo, o corpo menor vai ficar negativo, com uma carga de menos 2,5 coulomb, e o corpo maior, que é 3 vezes maior, vai ficar com 3 vezes essa quantidade, ou seja, menos 7,5 coulomb. É importante lembrar que a soma das cargas no final, tá? A soma das cargas no final do processo tem que ser igual à soma das cargas no começo do processo. Menos 2,5 com menos 7,5 dá menos 10. Menos 4 com menos 6 dá menos 10. Então, a carga antes e a carga depois tem que ser a mesma.
A quantidade total antes e a quantidade total depois tem que ser igual. Isso chama conservação da carga. Essa é uma das leis da física, junto com a lei da conservação da energia. As leis de conservação não são violáveis. Elas não podem ser violadas. No nosso universo, não. Então, a quantidade total de carga antes também tem que ser igual à quantidade de carga total depois. Se vocês voltarem aqui, ó, vocês vão ver que em todas as situações isso é verdade. 2, 2, 2, 6. 3 e 5, 8, menos 2, 6. Viu? 6 antes, 6 depois. Aqui em cima, se você pegar menos 5.000 elétrons mais 1.000 elétrons, 4.000 elétrons. Se você pegar aqui 2.000 com 2.000, 4.000. Se você vier cá em cima de novo, ó, outra vez, 10.000 elétrons com 0, 10.000. Final, 5.000 elétrons com 5.000 elétrons, vai dar exatamente 10.000 elétrons. Eu não tinha colocado aqui não, tá? Mas sobrou para cada um 5.000 elétrons em excesso, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui para não, na hora que vocês forem voltar na transparência, lembrar que essa quantidade final e inicial sempre tem que ser igual. Então, esse é o processo de eletrização por contato. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui mais uma vez, mais uma informação importante. Para promover o contato entre os corpos, não é necessário que eles sejam, de fato, encostados um no outro. Então, imagine que você tem um corpo carregado com menos 5... vou colocar aqui um microcoulomb, só para a gente lembrar que o micro é 10 a menos 6. Então, imagine que eu tenho um corpo carregado negativo com uma carga de menos 5 microcoulombs, eu tenho um corpo positivo carregado aqui com uma carga de, vamos fazer de conta, sei lá, por exemplo, 10, né? 10 microcoulombs. Então, você tem um cara positivo e um cara negativo. Eu posso promover a transferência de carga entre eles sem que um encoste de fato no outro. Mas eu posso fazer isso utilizando um artifício que a gente utiliza na vida real muito em nossa casa, que é utilizar um condutor elétrico. Ou seja, eu posso utilizar para isso um pedaço de fio. Tá ok? Esse fio, galera, é um condutor que permite, então, a passagem de carga dentro dele. Então, o que vai acontecer? Se eu pego um cara que está com sobra de elétron e ligo em outro que está com falta de elétron, nós vamos ter a movimentação de elétrons daquele que tem sobra para aquele que tem falta. Essa movimentação de elétrons partindo do cara que está sobrando elétron para aquele que está faltando elétron, essa movimentação de elétron ela tem um nome muito especial. Essa movimentação de elétron a gente chama de corrente elétrica. Então, vocês já sabem, ó, corrente elétrica, o que é corrente elétrica? Passagem de elétron de um corpo negativo para um corpo positivo. Ou, tá? Depois nós vamos ver que também pode entrar aí a ideia dos íons, né? Mas vamos deixar só por enquanto aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a passagem de elétron de um cara para o outro. Essa passagem de elétron vai fazer com que os dois corpos se eletrizem por contato. Então, o que nós vamos ter? Na hora que eu ligo os dois, eu vou ter que lembrar que, considerando os dois iguais aqui, tá, gente? Que a carga resultante é a soma das cargas, menos 5 microcoulomb, mais 10 microcoulomb, dividido pela quantidade de corpos, que são iguais. Então, essa carga resultante aqui vai ser menos 5 mais 10, dá 5 microcoulomb. E se eu divido isso por 2, né, nós vamos ter, então, um total de 2,5 microcoulomb. Na verdade, menos 5 coisas mais 10 coisas dá 5 coisas. 5 coisas dividido por 2 dá 2,5 coisas para cada um. Então, se eu pego esse corpo positivo aqui, esse negativo, e ligo eles por um meio de um fio, por um condutor,
Eu faço a movimentação de elétrons acontecer entre eles, ou seja, eu faço surgir uma corrente elétrica, e no final do processo, o que vai acontecer? Cada um desses corpos vai se tornar eletrizado com cargas de quantidades iguais, com um sinal só. Lembrando que a maior quantidade de carga está naquele cara que está positivo. Então, no final do processo, eu vou ter os dois corpos positivos, cada um deles com a quantidade de carga resultante, que é equilibrada entre os dois, ou seja, 2,5 microcoulomb para 1, 2,5 microcoulomb para o 2. Veja, a soma final é 5 microcoulomb. Vou lá no começo, qual que é a soma inicial? Menos 5 mais 10 dá 5 microcoulomb, igual antes, igual depois. O total antes sempre é igual ao total depois, tá ok? E aí, para chamar a atenção, eu vou deixar aqui, ó, tá ok? Que isso aqui é um fio condutor, ou seja, é um fio, tá, que permite a passagem de elétron. O condutor é sempre aquele que permite o contato elétrico entre dois pontos ou dois corpos eletrizados e permite a passagem de eletricidade dentro dele. Bom, então isso aqui, galera, resume então o nosso processo de eletrização por contato. O contato sempre acontece com corpos condutores. Bom, então nós vimos o atrito, que é esfregar dois corpos isolantes um no outro, e agora nós vimos o contato, que é promover a ligação elétrica entre dois condutores, atrito entre isolante, contato entre condutor. Tá ok? Então tá aqui, ó. Aqui que eu havia escrito ali em cima. Depois eu vou organizar os slides para postar lá no Moodle. E o terceiro e último processo, esse aqui é o cara. É o processo da indução. Ele pode acontecer entre dois corpos metálicos condutores ou pode acontecer entre um condutor e um isolante. Vou mostrar para vocês como acontece a indução. Pois é. Olha só que bacana. A indução, eu vou considerar aqui o seguinte. Para a gente ter indução, a gente precisa de um corpo já carregado. Então, eu vou considerar que a gente tem um canudinho, tá? Igual esse que eu tenho, que eu estava brincando pelo aqui. E se vocês perceberem e olharem, olha lá, ó, os canudinhos ainda continuam no guarda-roupa. Quer dizer que eles ainda continuam eletrizados. Vocês viram? Eu eletrizei os canudinhos aqui, ok? Utilizando papel. E essa eletrização por atrito fez com que o canudinho ganhasse carga elétrica. E olha, ele ainda continua lá. Ó, 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 ó. Vou pôr mais um aqui, ó. Ó, agora, mais um canudinho lá. Ok? A eletrostática do dia não está tão ruim assim, não. A umidade relativa do ar está baixa. O nariz está seco, indica isso, tá? Bom, então, imagine que você tem um canudinho e ele está carregado eletricamente. Eu vou considerar agora, tá, que o canudinho está positivo. Ah, como é que você sabe que o canudinho está positivo? Não, eu não sei. Eu estou considerando que ele está positivo. Beleza? Preste muita atenção nisso. O que é a indução? Eu vou chegar a esse canudinho perto de um corpo metálico. Um corpo metálico que está neutro. Completamente neutro. O que vai acontecer? Prestem atenção. Todo condutor metálico tem dentro, aliás, todo corpo tem dentro dele uma quantidade gigantesca de elétrons. Nós temos uma quantidade incalculável quase de elétrons. Todo. E o nosso corpo ele pode doar esses elétrons uma quantidade, um tanto que for preciso, entendeu? É ilimitado quase. Quase limitado. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem. Então, eu tenho aqui dentro de um corpo neutro cargas positivas e cargas negativas. Porém, o que o canudinho vai fazer? O canudinho, como ele está positivo, ele vai atrair para ele tudo que tiver sinal contrário.
ou seja, o canudinho vai promover a atração de elétrons. Os elétrons do corpo condutor, que estão distribuídos ao longo desse corpo em todo o seu volume, nós vamos encontrar os elétrons, né, com carga negativa, eles vão estar em todo o corpo condutor. Todo o corpo condutor. Na hora que eu chego o canudinho aqui perto, acontece um negócio muito legal. O que vai acontecer? Na hora que eu aproximo o canudinho positivo desse corpo condutor, os elétrons dele vão migrar, eles vão se mover em direção ao canudinho. Eles vão tentar, bom dia, Matheus, eles vão tentar se aproximar do canudinho. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer aqui, ó, nesse lado do corpo, um acúmulo de elétrons. E esse lado do corpo vai ficar com sobra de elétrons, porque os elétrons todos se moveram para cá. Como consequência disso, o outro extremo do corpo vai ficar com falta de elétron. Ou seja, nós vamos fazer esse lado aqui dele, ó, se tornar positivo. Consequência disso, olha, só de aproximar o canudinho carregado de um corpo condutor, nós vamos fazer com que esse corpo condutor ele sofra uma separação de cargas. Nós vamos promover a polarização desse corpo condutor. Mas veja que, ao provocar essa polarização, o corpo condutor não perdeu e nem ganhou o elétron. Se eu tirar o canudinho de perto, os elétrons que estão aqui, ó, nessa região, eles vão retornar para as posições iniciais. E o corpo volta para a sua condição inicial, ou seja, ele vai ser despolarizado. Promover a polarização não é eletrizar. Por quê? Porque não houve nem perda, nem ganho de elétron. Então, o que é necessário para eletrizar? É necessário acontecer o seguinte: nós temos o canudinho próximo, temos o corpo polarizado, os elétrons estão desse lado aqui, ó, ok? E aqui nós temos, então, um lado com falta de elétron. O que é necessário para polarizar? É necessário uma terceira coisa, um intruso, um enxerido, uma pessoa, por exemplo. Se chegar alguém aqui perto desse corpo carregado e encostar o dedo, o que vai acontecer? O fato da pessoa encostar o dedo aqui vai promover a seguinte, preste atenção, preste atenção, preste atenção. O canudinho que é positivo fez com que esse lado do corpo condutor estivesse positivo. O que é positivo? É falta de elétron. O dedo da pessoa que foi encostada aqui tem elétron. O que esse dedo vai fazer? Esse dedo ele vai passar elétron para o corpo que está polarizado em função do canudinho. Esses elétrons que vão ser passados para esse corpo vão ser recebidos para esse corpo. Então, veja, na hora que o dedo é encostado, ocorre a transferência de carga para o dedo para o corpo que está polarizado. Nesse momento, o corpo que foi polarizado passa a ter elétron em excesso. Então, mantendo esse canudinho, se a gente tirar o dedo fora, o que vai acontecer? Nós vamos ter a seguinte brincadeira, nós vamos ter o canudinho próximo do corpo, ok? Que está eletrizado, que está polarizado, que desse lado está carregado de elétron. E agora veja que o lado de cá, que estava positivo, recebeu elétron. Então, nós vamos ter elétron recebido aqui, ó. Consequentemente, não vai ter mais falta de elétron. Então, esse lado aqui do corpo acaba ficando neutro. Bom, quando eu tirar o canudinho fora, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui atraídos pelos canudinhos vão querer voltar para o lugar deles. Só que o lugar deles já foi tomado, já chegou lá um Ricardão. Não tem mais lugar para ele ficar.
o lugar dele foi tomado. Então, o que acontece? Esses elétrons vão querer voltar, mas não pode. Por quê? Porque lá já foi ocupado. Então, o que esses elétrons fazem? Eles só se distribuem pelo corpo. Eles se distribuem de maneira igual dentro do corpo. Alguns desses elétrons saem daqui, vêm para cá, 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 vêm para cá. E aí esses elétrons, então, voltam a se distribuir. A partir desse momento, o corpo que não tinha nem sobra, nem falta de elétron, ele passa a ter sobra de elétron. Ou seja, ele se torna um corpo negativamente carregado. A partir desse momento, nós tivemos, então, a eletrização, o desequilíbrio de cargas dentro desse corpo aqui, ó. Ok? Esse processo a gente chama de indução, que é promover a polarização de um condutor para que, ao promover o contato desse condutor com um outro corpo, ele ganhe carga elétrica. A gente força ele a ganhar carga elétrica. O canudinho, que participou do processo, a gente chama o canudinho de indutor. É aquele que promove a polarização do corpo condutor. E o corpo que foi eletrizado, a gente chama ele com o nome de induzido. Então, para acontecer a indução, é necessário um corpo já carregado, o indutor, e um corpo que não está carregado, mas que será carregado, que é o induzido. Tá ok? Isso é a indução. Bom, professor, o senhor fez o canudinho negativo e o cara aqui, né? Você fez o canudinho positivo. Se o canudinho tivesse negativo, o processo ia ser o mesmo. Imagine que você tem uma bola neutra, totalmente neutra. E nós temos aqui um corpo carregado negativamente. Esse aqui é o indutor, esse aqui é o induzido. Como que se processa a indução? Aproxima os dois sem tocar. Então, você aproxima o negativo do cara que está neutro. Aproximou o negativo do que está neutro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma separação de cargas. Vai acontecer a polarização. Ou seja, o que os elétrons desse cara aqui, ó, um cara negativo, ele faz o quê? Ele não atrai elétron. Um cara negativo, ele repele elétron, porque os iguais se repelem. Então, os elétrons que estão nessa região aqui, ó, do corpo condutor, vão migrar cá para o lado oposto dele. Então, nós vamos ter um acúmulo de elétron desse lado, ok? E esse lado aqui vai ficar com falta de elétron. Mais uma vez, por que os elétrons vão vir para cá? Porque os iguais se repelem. Negativo repele negativo. Lembre que cargas positivas não saem do lugar. Então, vão ficar aqui os prótons. Os elétrons vêm para o lado de cá. Até então, só aconteceu polarização. Não aconteceu nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o condutor, nós vamos ligar o material, o corpo condutor, a um outro lugar. Essa ligação que a gente faz, que encostar o dedo, ou chegar a um outro corpo condutor, a gente chama essa ligação de ligação terra, e representa isso, ó, desse jeito aqui, ó, tá ok? Então, vou promover a ligação do corpo condutor com o terra. Com o terra. O que é o terra? É aquele que pode doar ou receber elétrons infinitamente, de uma maneira infinita. Ele pode doar ou receber elétrons infinitamente. Então, o que vai acontecer? Vejam.
Com a aproximação do corpo negativo, esse lado ficou positivo, esse lado ficou negativo. O que é ficar negativo? É ter sobra de elétron. O que o terra vai fazer? O que o contato de alguma coisa, o dedo encostando ali, o que um outro corpo carregado vai fazer aqui? Vai pegar esses elétrons que estão sendo repelidos e vai desviar, vai tirar esses elétrons, vai fornecer um caminho para esses elétrons saírem, ou seja, para eles se afastarem ainda mais do nosso indutor. Conclusão. Os elétrons que estão sobrando aqui vão sair por esta ligação. Ou seja, eles vão deixar de existir. Eles vão deixar de existir. E aí, o que aconteceu? A partir desse momento, o condutor vai passar a perder elétrons. Ele vai perder elétrons. Se ele perder o elétron, significa que ele vai passar a ter elétron a menos. Então, o que vai acontecer? Com o nosso indutor perto, o que vai acontecer é que esse lado continua positivo, mas o lado de cá, que tinha elétrons, esse lado de cá perdeu os elétrons para essa ligação aqui, que é o terra. Consequência disso, não existem mais esses elétrons que estavam aqui. Se eu tiro a ligação fora, se eu desencosto o dedo, se eu desencosto o terceiro corpo da jogada, o que vai acontecer? Com o meu indutor perto, nós vamos ter ainda a seguinte situação, nós vamos ter esse lado aqui ainda carregado positivo. Quando eu tiro o indutor, quando eu afasto o indutor, o que vai acontecer? Essas cargas positivas vão chamar os elétrons que haviam sido repelidos de volta. Só que os elétrons não existem mais. Os elétrons não existem mais. Porque eles foram embora. Então, o que vai fazer? Ora, embora os elétrons repelidos tenham ido embora, sempre sobra elétron ainda, tá? Um corpo não perde todos os seus elétrons. Ele nunca perde tudo que ele tem. Ele perde uma parte. Da mesma forma que ele também recebe uma parte. Então, ainda existem elétrons por aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? A natureza vai falar, ó, vamos relocar esses elétrons. Alguns elétrons dessa região vão suprir a falta de elétrons que está do lado de cá. Ok? E aí nós vamos ter, então, uma redistribuição de cargas, uma redistribuição de elétrons dentro do corpo. E aí nós vamos ter a seguinte brincadeira, o que no frigir dos ovos vai acontecer é que a falta de elétrons vai ser distribuída dentro do corpo. E aí nós vamos ter, então, que essa falta de elétrons vai ocupar todo o interior do corpo e ele vai se tornar, então, um corpo eletrizado, que agora ele vai ter falta de elétrons. Na indução, é muito bom a gente ver o seguinte, eu vou chamar a atenção para o seguinte, veja, aqui o indutor é positivo, o corpo condutor, ou seja, o induzido, ficou negativo. Aqui o indutor é negativo. No final do processo, o induzido ficou positivo. Na indução, o indutor e o induzido sempre se ficam, né? Eles terminam o processo de eletrização com cargas de sinais contrários, igual acontece no atrito, tá ok? Bom, então esses são os 3 processos de indução que podem ser utilizados para fazer com que um corpo neutro deixe de ser neutro. O atrito, o contato e a indução. Ok? Ô, pessoal, a nossa aula, ela acabou, né? Vai entrar, já está entrando aí uma galerinha do 2º ano, então eu vou pedir os alunos do 3º ano, tá? Se alguém ainda tiver uma pergunta, eu estou aqui ainda, pode fazer. Na nossa aula de reforço da semana que vem, eu vou tocar ainda nesse assunto, tá? E nós vamos fazer mais alguns exemplos de eletrização por indução, por contato e por atrito, para a gente aprender direitinho, tá? A reconhecer esses 3 processos e ver
como que eles ocorrem matematicamente. Beleza? Ok? Então é isso aí. Pessoal do terceiro ano, eu desejo um bom dia para vocês, tá? Uma ótima semana e não se esqueçam, hoje vai estar liberado o nosso questionário. Então, acessem o questionário, resolvam o questionário. A data limite é sexta-feira, 23h59. Tá ok? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Valeu, Cloni. Até mais. Bom dia para todos do terceiro ano. Pessoal do segundo ano, chega aí. Eu vou parar a gravação porque termina aqui a aula do terceiro ano. Tá ok? Interrompendo a gravação.